agora nós vamos conversar com a Ângela Nogueira, que é médica oncológica, via Zoom. Isso mesmo, setembro é um mês, na verdade, que a gente chama atenção para os cânceres ginecológicos. A médica oncologista está aqui, Angélica Nogueira, e vai conversar com a gente, explicar um pouquinho como acontece a identificação dos tumores ginecológicos, os fatores de risco e também a prevenção para a gente lidar com esse assunto. Doutora, muito obrigada pela sua presença. É um prazer estar te recebendo nesta manhã aqui dentro do nosso programa, do nosso Bom Dia. E a gente já começa logo chamando a atenção, principalmente das mulheres, já que nós estamos no mês de setembro, já vamos estar chegando no mês de outubro, né, que é o Outubro Rosa. E aí a gente chama a atenção de vários cânceres e principalmente um alerta para as mulheres, né? Seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, muito bom dia. É uma honra poder participar. Muito obrigada pela oportunidade. Aí um pouquinho a respeito dos tipos de cânceres que as mulheres podem sofrer e principalmente a gente já começar a falar sobre o câncer do colo de útero, né? Eu acho que a gente pode chamar a atenção das mulheres. Sim, câncer, tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo muito bem. Ótimo. Bom, então, os cânceres ginecológicos, eles envolvem 5 tipos de cânceres. Sim. O câncer do ovário, o câncer do corpo do útero, do endométrio, do colo, da vulva e da vagina. No Brasil, o câncer mais comum ginecológico é um câncer que pode ser evitado, o câncer do colo do útero. Infelizmente, 17 mil mulheres são diagnosticadas todos os anos, esse é o dado do Ministério da Saúde, por essa doença que, com a realização do preventivo de Papa Nicolau ou a vacinação HPV, ela pode ser eliminada. Então, o câncer do colo do útero é uma doença que a gente pode eliminar. Mulheres a partir de 25 anos de idade devem fazer o exame de preventivo. 1 a cada ano, 2 vezes, e se 2 negativos, 1 a cada 3 anos, entre os 25 e 65 anos de idade. Doutora, quais são os sintomas e como a gente pode ajudar essas mulheres relacionado a esses cânceres que ocorrem? Bom, o câncer do colo do útero, que é o primeiro que a gente está falando, os sintomas geralmente acontecem quando a doença já está mais avançada. Alteração do ciclo menstrual, uma mulher que já tinha parado de menstruar voltar a ter sangramento, dor na relação sexual, corrimento. Mas muito importante, a doença inicial ou pré-câncer não dão sintoma. Então, por isso que é importante fazer o preventivo, fazer o Papa Nicolau, deixar o seu exame em dia, porque pode ter algo começando que não é sintomático e fica ali caladinho, sem sintoma por anos, e quando acontece já é uma doença avançada. Já o câncer do corpo do útero, do endométrio, é um câncer que é mais comum em mulheres a partir dos 60 anos de idade. Ele está relacionado com a obesidade, com o ganho de peso, e é um câncer que o principal sinal e sintoma é aquela mulher que já estava na menopausa, não tinha mais sangramento e tem sangramento vaginal. Então, toda mulher que já teve a sua última menstruação e que tem sangramentos após, precisa imediatamente ser avaliada pelo ginecologista, porque na maioria das vezes são causas benignas, mas pode ser um câncer do endométrio, câncer do corpo do útero. E o câncer do ovário, ele é mais inespecífico, geralmente é um aumento do volume abdominal, é muito comum a produção de água, de líquido chamado ascite, e a barriga fica inchada da paciente. E isso às vezes até médicos mesmo perdem esse diagnóstico achando que a mulher ganhou peso e que é um problema mais simples e pode ser um câncer de ovário. Doutora, por que hormônios amedrontam tanto as mulheres e é algo que praticamente ficou enraizado e é tão difícil de ser conversado e comentado, principalmente quando as mulheres imaginam, meu Deus, hormônio, muito ligado ao câncer. Eu queria muito que a doutora falasse sobre esse assunto. A reposição hormonal, que você está perguntando na pós-menopausa, mulheres que já tiveram a menopausa e vão fazer reposição de hormônio. Sim. Existe um pequeno aumento de risco de câncer com o uso de reposição hormonal na pós-menopausa, principalmente dos cânceres hormônio-dependentes, como o câncer de mama e como o câncer do corpo do útero, o câncer do endométrio, neste caso, quando o estrogênio é usado isoladamente. Então, a indicação de uma reposição de hormônio, ela deve pesar os riscos e os benefícios. Numa mulher que está numa menopausa muito sintomática, ela precisa discutir com o ginecologista dela
se ela tem um risco aumentado de câncer e quais medidas ela precisa fazer para mitigar o risco de câncer, já que tem um pequeno aumento. Ela vai aumentar a atividade física, ela pode precisar de fazer ressonância de mama regular. Existem alguns cuidados para a gente proteger mais essa mulher. Então, o que tem gerado muita preocupação é esse uso indiscriminado de hormônios. Mulheres que não têm indicação de reposição hormonal porque não têm sintomas, fazendo reposição hormonal. Mulheres na pré-menopausa, colocando chips da beleza, etc., que têm altas cargas hormonais e que não há dados de segurança de longo prazo, qual vai ser o impacto disso no aumento de cânceres hormônio-dependentes. Então, a mulher que faz uso disso, ela tem que estar ciente que há lacunas de conhecimento científico e que ela pode se colocar num grande risco. Doutora, chamando a atenção, você que está sempre percorrendo por esse Brasil, está no Rio, está em São Paulo, Minas Gerais, enfim, você que está sempre por dentro de informar as mulheres no Brasil e no mundo. E nesse exato momento nós estamos, sim, aqui dentro do estado do Piauí, boa parte do Maranhão, mas também através das redes sociais estamos transmitindo para o mundo. O que chamar a atenção dessa mulher, principalmente quando elas pensam em cirurgias, como esterectomia, por exemplo, como a gente pode chamar a atenção destas mulheres? Bom, a esterectomia, a retirada do útero, ela não é necessária numa mulher saudável, sem síndrome hereditária, para a redução de câncer, ok? Então, isso não é uma rotina. Certo. Mas existe uma medida simples que pode evitar o câncer de ovário. Se uma mulher já tem a prole, os seus filhos constituídos, isso já é uma certeza para aquela mulher, se ela vai ser submetida a qualquer procedimento abdominal, retirar o apêndice ou qualquer cirurgia de outra indicação, a retirada das trompas, como antigamente era feita a ligadura de trompas apenas, né, para evitar filho, mas a retirada da trompa reduz significativamente o risco de câncer de ovário, porque o câncer de ovário, na maioria das vezes, começa na trompa. Então, esse é um cuidado que a gente pode ter, se tem médicos nos assistindo, cirurgiões. Nos Estados Unidos tem tido uma redução de câncer de ovário, sendo atribuída à retirada das trompas. A retirada do útero, ela só está indicada em pacientes portadoras de síndrome de Lynch, depois que elas têm seus filhos, que é uma síndrome que aumenta o risco de câncer de útero, uma coisa bastante rara e que a maioria das mulheres não tem que se preocupar. A questão da endometriose, até que ponto ela pode ou não ter uma ligação com cânceres? Porque é algo também que pode ser um mito ou não. Isso é uma preocupação pertinente. A endometriose ela tem que ser tratada e controlada. Muitas mulheres têm endometriose e a maioria absoluta não vai desenvolver câncer, mas há sim 2 tipos de cânceres de ovário que estão associados à endometriose. O tumor endometrioide do ovário e o tumor de células claras. Então, há uma ligação, sim, entre a endometriose e alguns tipos de cânceres. E o que a gente não tem nenhuma indicação hoje de que mulheres com endometriose façam cirurgias extensas para retirar os focos para redução de risco de câncer, mas elas devem acompanhar com o médico e fazer o julgamento de abordagens conforme os sintomas da endometriose, ok? Mas há uma ligação, sim, a sua pergunta é pertinente. Doutora, quando a gente chega na menopausa, hoje eu sou uma mulher que tenho 51 anos, né? Já cheguei na menopausa, percebo bem, e eu tinha endometriose. E quando eu falo eu tinha, acredito que ainda tenho. Porém, pelo fato de não ter mais o ciclo menstrual, de não menstruar mais, a gente tem a sensação de que está tudo bem. Até que ponto isto é verdade ou não? Relacionado a quem teve a endometriose profunda. Porque no caso, se você não menstrua mais, você, de uma certa forma, isso vai sendo mais confortante. Mas até que ponto sim, isso a endometriose pode ser bom ou ruim? ela tem o estímulo hormonal. Sim. Então, à medida que o ovário da mulher vai deixando de funcionar, vai ter um menor estímulo do ovário, do foco de endometriose também. Então, a sua percepção de que a endometriose ela é verdadeira. Não melhoram só sintomas, melhora a doença também. Que bom.
E se a paciente vai ficando menos sintomática, é porque muito provavelmente a doença está evoluindo. E claro, vale um controle com o seu ginecologista para avaliação por imagem, uma avaliação consecutiva. Mas muito importante, quem teve endometriose não tem que fazer cirurgias a mais para a prevenção do câncer ginecológico. Como é que é a prevenção do câncer ginecológico, meninas? Fazer o preventivo é a coisa mais importante. Preventivo de 25 a 65 anos de idade, preventivo exame de Papa Nicolau. Toda mulher que tem sangramento vaginal pós-menopausa precisa ser examinada. E pacientes com história de câncer de ovário na família tem que ser avaliada para mutações genéticas. Então, é bastante simples o que a gente precisa fazer. Em relação às crianças e adolescentes, hoje a gente tem essa ferramenta fantástica que é a vacina HPV. A vacina HPV é uma vacina cara, ela custa mais de R$1.000 na rede privada, ela está disponível gratuitamente no SUS. E crianças de 9 a 14 anos, meninas e meninos, precisam ser vacinadas contra o HPV. A vacina HPV é uma vacina contra o câncer. Ela protege contra 6 tipos de cânceres, entre eles 3 tipos de cânceres ginecológicos. Então, além do preventivo de Papa Nicolau, a ferramenta muito boa que a gente tem em mãos, e aqui protege meninas e meninos, é a vacina HPV, que é uma vacina contra câncer. Muito bom. Eu acho, doutora, que a gente acaba chamando a atenção até dessas meninas que aí estão, principalmente em ter o compromisso de buscar um profissional, de ir ao médico, né? Mesmo que não esteja sentindo tantas coisas. Ultimamente, eu tenho observado muitas jovens se queixando com muitas cólicas e muitas vezes sangramento mais excessivo. E às vezes o que a gente percebe é que elas têm medo, muitas vezes, de procurar os profissionais. E em pleno século XXI, a gente chega a acreditar que isso não é real. Mas eu percebo bem que na minha juventude, na minha adolescência, eu tive essa grande preocupação. E hoje eu gostaria muito que a gente chamasse a atenção dessas jovens que muitas vezes acham que basta só tomar um paliativo, né? Vão só numa farmácia, compram um remedinho para melhorar essas cólicas, essas dores e acabam se estendendo e não dando tanta importância a algo que pode ser tão sério no futuro, né, doutora? Exato. Então, sintomas médicos, sangramentos aumentados, cólicas persistentes, elas precisam de um diagnóstico. Pode ser só uma alteração de ciclo menstrual mesmo, e isso vai ser medicado e conduzido por um profissional. Mas a visita ao ginecologista quando da menstruação é fundamental, e a realização dos preventivos dos 25 aos 65 anos de idade evitam um câncer que é muito desafiador, que tem um grande impacto na fertilidade, na sexualidade, na qualidade de vida e no tempo de vida, porque a mortalidade é muito alta dos cânceres ginecológicos. Então, sim, ir ao ginecologista logo que menstrua, e o ritmo de consultas, se anual ou se com intervalo um pouco maior, vai ser ditado pelo seu médico. Toda mulher tem que ter o seu ginecologista, idealmente o mesmo profissional que reavalie para esse cuidado, para prevenir doenças. Câncer do colo do útero está aí para todo mundo, e se a gente não fizer preventivo, a gente vai ter doença que já poderia ter sido eliminada, que países ricos já eliminaram, e a nossa população está com coberturas baixíssimas, mesmo nas classes mais altas. Então a gente tem que mudar esse comportamento, sim, de visita regular ao médico ginecologista. Doutora, quero agradecer pela sua presença. Conversamos agora com a doutora Angélica Nogueira, médica oncologista, via Zoom, que está diretamente em Minas Gerais, não é isso, doutora? Sim, direto de Belo Horizonte aqui hoje. Muito obrigada pela sua presença. Espero te ver mais vezes aqui com a gente, podendo informar as nossas mulheres nordestinas e, por que não dizer, as mulheres do Brasil e do mundo. Muito obrigada pela sua presença. Eu agradeço e parabéns pelo programa e pelo tópico. Muito bom. Quem quiser pode entrar em contato com a doutora através do Instagram, que vai aparecer na telinha. Obrigada, doutora.